Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Certamente você está gostando, como eu disse, a TV Ágape 2025 está uma maravilha, quadros novos. E o programa de hoje não está diferente. Mas para dar início, já dá o like, compartilha, envia aí para os seus amigos, parentes. Aqui do lado também, ó, nós temos aqui um chat para você interagir, bater um papo. Você está proibido de ir embora, hein? Fica aí até o final que os quadros estão uma maravilha. Já vamos para o primeiro quadro com o pastor Zilton. Bom, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez para fazer continuidade do nosso quadro que nós temos feito nas últimas semanas. E às vezes você ainda não entendeu como assim, como que a gente vai falar sobre as atualidades, o que tem acontecido. Meus irmãos, eu quero explicar para vocês que esse quadro ele está enquadrado em uma matéria da teologia que é conhecida como cosmovisão. O que seria cosmovisão? Cosmovisão é um termo que se refere à visão ou à compreensão que uma pessoa ou uma cultura tem sobre o universo, a vida e a realidade ao seu meio. Então, qual que é a nossa ideia? É pegar aquilo que acontece no dia a dia e trazer dentro da cosmovisão bíblica. Paulo vai nos falar que aquele que vive pela carne, ele é da carne, mas aquele que vive no espírito, ele é do espírito. Para nós que somos cristãos, tudo o que acontece ao nosso meio, ele tem que estar pautado, fundamentado naquilo que a palavra declara. Então, nós temos que entender que a cosmovisão ela é uma perspectiva abrangente que engloba crenças, valores, princípios, natureza de existência, propósitos, relação de vida, relação entre o ser humano e o mundo. Então, para nós, ela é muito importante. A cosmovisão, dentro do contexto que nós vamos aplicar a partir de... Nós já estamos aplicando e vamos continuar aplicando, ela vai trazer sobre crenças sobre a origem e o destino do universo. Ela vai falar sobre os conceitos da natureza de Deus ou de uma realidade. As visões sobre a condição humana, incluindo a natureza do bem e do mal. Pressupostos sobre a relação entre o ser humano e o meio. Existem várias cosmovisões diferentes. Mas a que nós cristãos usamos é a cosmovisão cristã, que é baseada na Bíblia e na teologia cristã. Nós não estamos aplicados dentro daquilo que o mundo determina. Nós temos um manual de prática, de vida, de direcionamento, que nos coloca num lugar onde que nós vamos caminhar, ver, crer. E é importante que nós temos que ver que a cosmovisão ela não é estática, ela não está presa em uma doutrina, porque ela se aplica a tudo o que acontece ao nosso redor. Vou citar um exemplo bobo. Você que acompanha o futebol deve ter visto o vídeo do Fred Desimpedidos falando que ele não deixa o filho dele assistir Tom e Jerry, porque o Tom ele é um gato e o Jerry bate no gato, e o filho dele poderia ver o gato que eles têm em casa e agredir, que era violento. Só que aí no vídeo ele fala o seguinte, olha, eu assisti Tom e Jerry em casa e eu nunca cometi essas coisas, ou seja, você já vê uma certa hipocrisia naquilo que ele fala. Só que a gente vê que o Fred, no caso, ele não estava sendo aplicado por um padrão bíblico daquilo que o filho deveria assistir ou não, dos padrões que a Bíblia nos ensina, daquilo que a gente ensina para o filho, da paternidade exercida. O Fred, no vídeo, ele quer simplesmente ser aceito por um grupo de pessoas. Então ele utiliza de um discurso, de uma cosmovisão mundana, de uma cosmovisão que é algo secular, para ele agradar um grupo, seja o grupo da esquerda, da direita, seja um grupo de centro, um grupo, seja LGBT, ele utiliza um discurso que agrada grupos separados. Nós, como cristãos, nós não utilizamos de discurso, nós temos a sã doutrina que nos encaminha aquilo que nós devemos viver, aquilo que nós cremos e como nós recebemos os acontecimentos do mundo. Dentro da cosmovisão, a cosmovisão bíblica ela vai nos ensinar, em cima dos princípios cristãos, que existe dentro daquilo que acontece conosco e daquilo que nós fazemos com as pessoas, nós temos que caminhar em cima da moral e da ética, que a Bíblia nos oferece esses princípios como honestidade, justiça, amor ao próximo, perdão. Essa cosmovisão bíblica nos ensina e nos ajuda a tomar decisões baseadas nesses princípios, olhando a Bíblia em vez do mundo ao nosso redor.
A Bíblia também vai nos ensinar que na cosmovisão nós temos que caminhar em cima de um propósito de vida, porque Deus criou o ser humano com um propósito específico e a nossa vida ela não foi uma vida a esmo, ela tem um significado. Então ela vai nos ajudar a enfrentar as circunstâncias, encontrar o nosso propósito de vida e viver de acordo com ele. A cosmovisão cristã ela vai também nos ajudar nos nossos relacionamentos, porque a Bíblia vai nos ensinar que para relacionamentos saudáveis nós temos que nutrir amor, respeito, fidelidade, perdão. Isso vai nos ajudar a construir relacionamentos fortes e duradouros com Deus, com a nossa família e com outras pessoas. A cosmovisão nos auxilia também no trabalho, porque a Bíblia nos ensina que o trabalho ele é uma bênção de Deus e que deve ser feito com excelência e honestidade. Então vai nos ajudar a encontrar significado no trabalho, usar os nossos talentos para servir a Deus e também para servir ao próximo. E sobre o nosso sofrimento, as coisas que acontecem conosco, a Bíblia ela reconhece que o sofrimento faz parte da vida. Hora nenhuma a Bíblia te promete uma vida livre de sofrimentos, mas a cosmovisão cristã ela vai nos oferecer esperança e consolo. Ela vai nos ajudar a enfrentar o sofrimento com fé, confiança em Deus, sabendo que Ele está presente em todas as circunstâncias. E principalmente, a cosmovisão bíblica, ela vai trazer para nós esperança, porque a Bíblia nos promete vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. A cosmovisão nos enche de esperança, alegria, mesmo diante das dificuldades bíblicas. Então o nosso quadro ele tem esse intuito. Nós vamos trazer para você situações do dia a dia, coisas corriqueiras, mas que dentro da cosmovisão cristã nós vamos achar textos bíblicos, nós vamos achar situações que nos ajudem a caminhar adiante, crendo que o Senhor ele está com o controle de todas as coisas. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, pastor Zilton. Seu quadro tá muito bom, valeu. Nós iniciamos aqui na nossa igreja o ETAP, a nossa escola teológica, e o primeiro dia foi uma bênção, né? Vamos ver um pouquinho como foi esse primeiro dia. A Camila veio aqui, entrevistou alguns alunos, os professores. Vamos conferir como é que foi. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje aqui na Igreja Batista Ágape começa o nosso ETAP, a nossa escola teológica, um sonho muito antigo do pastor Wallace, que está começando hoje. Os irmãos já estão chegando, a gente vai mostrar um pouquinho do começo, do primeiro dia de aula e das expectativas que os nossos irmãos têm a respeito desse curso. Uma coisa a gente tem certeza, que com certeza elas serão surpreendidas. E um dos nossos primeiros alunos já chegou aqui animado, né? Nosso obreiro Daniel. Daniel, a paz do Senhor. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Daniel, primeiro dia de aula da nossa escola teológica, fazendo parte da primeira turma. Fala um pouquinho da expectativa para esse curso. A expectativa é grande, né? Eu vim até conversando com Deus a respeito sobre isso, né? Mais cedo uma moça me perguntou, tinha comentado com ela sobre o curso, se eu iria ser pastor, né? Se Deus tivesse chamado, amém, né? Mas eu acho que a área do curso teológico abrange todas as áreas dentro da igreja, né? Eu acho que todo mundo deveria pensar um pouquinho sobre entender mais da Bíblia, conhecer mais das coisas do reino. E eu estou muito ansioso, realmente, eu preciso muito de discernimento. Às vezes a gente lê a palavra, Deus dá muitas revelações, mas tem muita coisa que vai além, né? E para a gente ajudar o reino de Deus se alargar nessa terra, para a gente dar um suporte para as outras pessoas, a gente tem que estar totalmente interagido e aprender com as pessoas que já têm algo a mais, uma bagagem bem grande para passar para a gente. Daniel, se a gente falar assim do privilégio, né, que a gente sabe que não é todas as pessoas que podem ter esse acesso, né, que podem aprender mais, com certeza isso vai ser muito enriquecedor. Daniel já é um obreiro, já deu palavras de saudações aqui, com certeza isso vai enriquecer ainda mais, não só o seu ministério, mas a sua vida, né, Daniel? Com certeza, né, toda a minha vida, dentro da minha casa, com os meus, né, tudo que a gente pega aqui, com a visão que Deus está dando para os demais, a gente vai aplicando no nosso dia a dia, né? E eu agradeço a Deus, venho pedindo a Deus também para me abençoar nessa área financeira, porque eu estou começando pela fé mesmo, né? Estou passando um começo de ano um pouquinho difícil, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo e é um preço que eu acho que é válido para a gente continuar firme no caminho de Deus.
Amém, Daniel. Com certeza vai ser um investimento aí para sua vida espiritual. Eu tenho certeza, o Senhor vai prover sim, né? Muitas coisas ele tem. Então, Daniel, um bom início de aula, boa aula e que Deus abençoe. Valeu, obrigado. Meus irmãos, a gente está aqui agora com um caso um pouco diferente, mas olha que enriquecedor. Nosso irmão Luiz, paz do Senhor, Luiz. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Luiz, quanto tempo que vocês estão aqui na Ágape? Vai fazer agora 3 meses que estamos frequentando aqui. Luiz está há 3 meses aqui, tomou essa sábia decisão, né? A gente sabe que não são todos os casos que as pessoas, né, têm outros motivos para não fazerem, mas que bênção, Luiz. Com 3 meses, já tomou decisão, já vinha de outra igreja, já era cristão? Sim, a gente está vindo de outro ministério e Deus tocou para a gente vir para cá. Estamos super felizes, graças a Deus. E é isso. E como que tá aí, Luiz, a expectativa para começar um curso, para se aprofundar na palavra? Como é que tá a expectativa para esse primeiro dia aí de aula no nosso etapa? Nossa, expectativa grande demais, porque vamos dizer que é até um sonho, né? Porque a gente deseja tanto, procura tanto, às vezes é uma faculdade tão cara que não, que eles abriram, fizeram, nossa, perfeito pra gente, para um valor bem top mesmo, vamos dizer assim. E é um sonho que eu estou realizando de conhecer, de aprender mais a fundo Deus. Irmãos, como a gente fala, né? Cada caso, claro que é um caso, mas às vezes você ficou aí acomodado, Luiz, com 3 meses aqui, já tocou no coração, e que Deus te abençoe muito, Luiz, que esse curso, que essas aulas, elas venham a enriquecer de verdade, não só para um futuro ministério, mas para a sua vida e para a vida da sua família. Que Deus te abençoe muito. Amém. Deus abençoe também. Irmãos, nós estamos aqui agora com o irmão, o senhor Jorge. Senhor Jorge, depois de tantos anos, vai voltar para a sala de aula, senhor Jorge? Voltar para a sala de aula, né? Que bênção. Como que tá aí para o primeiro? Trouxe os materiais. Como que tá aí para o primeiro dia de aula, senhor Jorge? Tá animado? Estou animado, a expectativa é grande, né? Senhor Jorge, fala para nós, né, do que o senhor espera desse curso, né? Como foi aí a decisão de poder aprofundar, né? É um privilégio muito grande, né, senhor Jorge? Poder aprender com o nosso pastor, com professores capacitados. O que o senhor espera aí desse curso? É verdade. Eu espero aprender um pouco mais, que a gente sempre quer aprender mais das coisas de Deus, né? E é que eu quero, né? Ver e como diz, não somente aprender na teologia, mas ter a unção do Espírito Santo, que é o mais importante, né? Mas se não tiver também a teologia, você fica muito leigo, né? Então aí um ajuda o outro, né? E aí é isso que eu espero, né? É uma grande oportunidade, né, senhor Jorge? Muitas pessoas às vezes queriam e não têm, e nós aqui da igreja temos esse privilégio. Graças a Deus, é verdade. Senhor Jorge, então nós desejamos ao senhor um ótimo curso. Primeiro dia de aula, o senhor Jorge está aqui, ó. Tô atrasando a professora, gente, vou liberar o senhor Jorge. Senhor Jorge, boa aula, viu? Que o senhor trabalhe ricamente na sua vida durante esse curso. Amém. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, agora nós estamos aqui com o evangelista Tiago. Evangelista Tiago, segundo horário, sua aula, né, evangelista? Mas veio e vai assistir a primeira aula também? Também, para aprender também, né? Sempre é bom, né? Isso. Tiaguinho, fala um pouquinho da sua matéria, da sua expectativa para esse curso, como é que tá aí nesse primeiro dia de aula? Primeiramente, boa noite, irmãos. Então, o meu curso, a minha matéria será o curso de Teologia Sistemática, onde nós estaremos estudando doutrinas bíblicas de forma sistematizadas, como doutrina do Espírito Santo, sobre Deus, quem é Deus, sobre o homem, qual a situação do homem, sobre o pecado e muitos outros temas de forma mais abrangente e estudando em toda a Bíblia os versículos e textos que falam sobre cada tema detalhadamente. Por isso chama teologia sistemática. É uma forma de sistematizar cada doutrina isoladamente. Tiaguinho, é bom a gente entrevistar, porque o Tiaguinho tem propriedade para falar disso daqui, né, Tiago? A gente tem falado com os alunos do privilégio que é ter acesso dentro da sua cidade. Tiaguinho estudou também, não teve essa facilidade não, né, Tiago? Não. Eu tive a oportunidade de estudar, ainda continuo estudando, né? Eu estudei 3 anos integrais no Instituto Bíblico aqui, o IBEL, mas continuo estudando, saio de lá e continuo estudando, continuo lendo, né? Porque a gente sempre está aprendendo. E estudar a palavra de Deus é algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso. Tiago, e assim, o Tiaguinho fez aqui no IBEL, é daqui de patrocínio, mas a gente sabe que a realidade nem sempre é essa, né, Tiago? Então, o que a gente quer enfatizar, irmãos, que muitas pessoas querem ter esse curso. Muitos dos nossos pastores, as pessoas que hoje têm esse conhecimento, né, Tiago, precisaram sair de suas casas, pagar valores bem, né? Às vezes até para outro estado, né? Não só cidade. Sim. Tem gente que às vezes vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, né? Para estudar em alguns seminários. Então, a gente tem que valorizar muito ter esse curso aqui, né?
Tiago, uma outra coisa que eu quero falar com você, porque o Tiago, ele tem esse conhecimento teológico, às vezes as pessoas vêm para cá com uma expectativa assim, vou fazer o curso, ou não vou fazer porque eu não quero pregar. Tiago, e para a nossa vida espiritual, quanto que isso é enriquecedor também, né? Você que tem conhecimento aí técnico, digamos assim, né? Como que isso impactou na sua vida espiritual? Conhecer a palavra de Deus é algo maravilhoso, né? A palavra do Senhor vai dizer para nós que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer Ele. Então, o estudo da palavra do Senhor, a gente fala estudo de teologia, mas é estudo da palavra. Ele serve tanto para quem vai pregar, quem vai ensinar, quem vai ser líder de jovens, líder de crianças, né? Para você ficar mais inteirado nas histórias bíblicas, para ensinar para as crianças, mas também para a sua vida pessoal. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você conhece a palavra, não somente algo intelectual na cabeça, mas no coração também, algo que você traz para a sua vida devocional, espiritualidade, isso te fortalece muito, né? Meus irmãos, que bênção. Então, a gente fez algumas entrevistas aqui, a TV Ágape vai continuar vindo aqui, mostrando um pouquinho para vocês, mas que Deus possa abençoar, Tiago, esse projeto, que você possa ser canal de bênção, que daqui possa sair novos pregadores, por que não, né, Tiago? Em nome de Jesus, vai ser isso sim. Deus já está preparando, o Espírito Santo vai estar encaminhando todas as coisas nesse sentido. Meus irmãos, que bênção. Você que assistiu, ficou com gostinho, se prepara, porque agora é só em julho, né, Tiago? Quem não se inscreveu, já prepara seu coração, já cria uma expectativa que em julho começa a nossa segunda turma. Pastorzão, é com você. Pessoal, não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Interaja também aqui do lado, tem um chat para a gente bater um papo. Vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de culto. Segunda-feira, às 19h30, culto de oração. Conto com a presença de todos. Tem sido uma bênção. Pessoas têm saído daqui muito abençoadas. Não falte. Segunda-feira, às 19h30, nosso culto de oração. E quarta-feira temos o culto da vitória. Então venha orar pela sua causa impossível. Estamos esperando você. E na quinta-feira, pessoal, às 21 horas, no canal do YouTube, assistam a TV Água, que é show e vai edificar a vida de vocês. E na sexta-feira, nós teremos o culto da palavra com o pastor Wallace. Venha para ser edificado na palavra do Senhor. E no sábado, 17 horas, culto dos adolescentes. Traga seu filho para aprender mais do Senhor. Sábado às 19h30, te espero aqui para participar conosco do nosso culto de jovens. Te aguardo aqui. Todo domingo, às 9 horas da manhã, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Venha você também aprender e aprofundar cada vez mais o conhecimento da Palavra do Senhor, porque a própria Palavra diz, conhecer e prossiga em conhecer o Senhor. Domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E domingo nós temos o culto da família às 7 horas. Venha e traga sua família. E por falar na agenda da igreja, mês de março está chegando e a Igreja Batista Ágape comemora 15 anos para a glória de Deus. Iremos fazer toda quarta e toda sexta as festividades. Haverá sorteios de brindes. Se você quiser doar um brinde para nós, pode vir que a gente costuma sortear uma média de 8 a 10 brindes por culto. Convidamos 8 colegas pastores para estarem conosco, para compartilhar a palavra. Pastores que fazem parte da nossa história. Então, fica aí o meu convite. Vai começar na quarta-feira, dia 5 de março. E no último domingo, iremos aí fazer o bolo, né? Comemorar com o bolo. Espero você aqui para comemorar com a gente 15 anos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Próximo quadro agora, a nossa irmã Adrila. Qual que é a palavra de hoje, Adrila? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a mulher de Provérbios. E hoje nós vamos falar sobre a mulher que antecede os problemas. Ela está descrita lá no versículo 15 do capítulo 31 de Provérbios, que fala assim: a mulher virtuosa levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Interessante falar sobre levantar-se de madrugada, porque isso não é mais tão habitual na nossa geração, nos nossos costumes de hoje. Mas quando a Bíblia fala sobre levantar de madrugada, é sobre estar desde cedo empenhada em alguma coisa. Existe um outro versículo que fala que Deus atende aqueles que levantam de madrugada, mas ele quer dizer, na verdade, o quê? Que Deus ele está com a pessoa que desde cedo prioriza ao Senhor, que desde cedo ora ao Senhor. Então é nesse mesmo sentido que a Bíblia está trazendo esse versículo, dizendo que
A mulher virtuosa é aquela que desde cedo já está empenhada em cuidar da sua casa, do seu lar, de si própria, né? E não ali deixando para o final do dia, né? Acordando ali no final do dia, passando o dia todo às vezes deitada numa cama com preguiça, mas desde cedo ativa. Então, quando nós falarmos levanta-se de madrugada, nós temos que entender que é aquela mulher que antecede uma demanda. Você já parou para pensar como é bom nós estarmos em uma casa onde nós levantamos e já tem ali uma mesa preparada, talvez a sua roupa ali já preparada para que você vá trabalhar. O quão agradável é viver com uma mulher que faz isso para o seu lar. É difícil nós vivermos em um lar onde nós levantamos, a casa está toda desordenada, às vezes as coisas que deveriam estar ali para o início de um trabalho não estão já providenciadas, mas quão agradável é viver com uma pessoa que é organizada desde cedo. A pessoa se levanta e já está tudo organizado para que o dia tenha seu bom andamento. Então a Bíblia fala sobre essa mulher. Essa é a mulher virtuosa que agrada ao Senhor. Ela antecede a demanda do dia. Ela traz a solução antes de chegar o problema do dia. Porque ela já sabe que no decorrer do dia vai ter correria, vai ter ali a rotina. Então ela já antecede, ela já prepara tudo com muita cautela anteriormente. E é interessante a gente falar também sobre essa questão de planejar as tarefas do dia para sua serva. Se nós pegarmos ao pé da letra, se essa mulher virtuosa ela tinha servas, ela poderia muito bem encarregar essas servas de fazer tudo o que lhe era devido e descansar, viver ali uma vida de rainha. Mas você vê que ela preocupa-se com a sua função. Ela não negligencia o que lhe é devido. Ela, apesar de pedir e de encarregar as suas servas, né, dos deveres daquele dia, ela não negligencia seu papel. Ela está fazendo seu papel. E outro ponto sobre essa questão de ela pedir ajuda para as suas servas, a mulher virtuosa que antecede a demanda, que antecede o problema, é aquela que aprendeu que não precisa fazer tudo sozinha. Ela aprendeu que delegar funções é muito bom. Alivia, tira o estresse, ajuda ali na questão da dinâmica do tempo. Então, que você, quando você tiver aí a sua casa, delegue funções, né? Quando tiver os seus filhos, delegue funções para eles, porque a mulher virtuosa, ela aprendeu que não precisa fazer tudo sozinha. Ela consegue liderar e delegar funções e descansar nessas servas, né, que estão fazendo ali as funções que lhe foram devidas. Em resumo, a mulher virtuosa, ela não é preguiçosa, ela antecede o problema e ela sabe delegar as funções que lhe são devidas ali na casa. Quero dar agora 3 exemplos bíblicos dessa mulher. A primeira delas é Rebeca. Gênesis 24, 15 e 19 fala assim, ó: quando Eliezer, servo de Abraão, chegou à cidade para buscar uma esposa para Isaque, Rebeca foi para servi-lo. Ela se levantou cedo para buscar a água e ofereceu mais do que o esperado, cuidando não apenas do próprio bem-estar, mas também do servo e de seus camelos. Você vê que Rebeca ali, ela fez o papel dela, ela antecedeu o problema e ela fez muito mais do que lhe era devido. Outro exemplo, né, clássico aí de uma mulher que cuida do seu lar, que cuida do que lhe é devido, suas obrigações, é Marta, né? Muitas das vezes mal interpretada ou talvez as pessoas acham que o que Marta estava fazendo ali não tinha um valor, mas ela estava muito empenhada na sua casa. E depois daquela passagem mais à frente, quando Lázaro ressuscita, a Bíblia fala que Marta continuava servindo. E Jesus, naquela outra passagem, não lhe chamou a atenção, porque eu acredito que naquele momento a intenção do coração de Marta estava correta. Mas você percebe que Marta era serva. As passagens que ela aparece, grande parte delas era servindo. Então, uma mulher que foi lembrada pela sua servidão, pela sua forma de cuidar daqueles que ela amava. E por fim, agora trazendo por essa questão de delegar funções, né, como eu disse sobre as servas, Esther 4, do 15 ao 16, conta que quando Esther descobriu o plano de Amã, ela não entrou nessa guerra espiritual sozinha. Aquele plano, aquele decreto onde todos os judeus estavam ameaçados, ela pediu ajuda para suas servas e ela disse assim para Mardoqueu: jejuem e orem por mim, porque eu e minhas criadas, eu e minhas servas faremos o mesmo. Ou seja, ela delegou uma responsabilidade para suas servas. Ela entendeu que sozinha não dá conta. Então ela pediu ajuda ali, não só do povo que estaria intercedendo por ela, né, Mardoqueu, mas também daquelas que estavam ali ao seu lado. Então é isso. Espero que tenha falado com você, que tenha trazido clareza ao seu coração e que te ajude a ser uma mulher mais parecida com a mulher de Provérbios.
Até mais. O programa de hoje está uma bênção. Só não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Pessoal, quem não gosta de ouvir um testemunho? Eu sou fã. Testemunho edifica a nossa fé. Testemunho nos comprovam que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está vivo, Ele está agindo. E hoje tem um testemunho aqui. Esse testemunho vai mexer com você. Vamos conferir esse testemunho. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje no quadro que Deus fez em minha vida, nós estamos aqui com uma irmã muito querida, a irmã Juliana. Ju, paz do Senhor. Paz, Camila. A Ju hoje vai nos contar, irmãos, um testemunho que aconteceu semana passada, Ju? Foi semana passada. Recentemente, de um livramento que o Senhor deu na vida dela. Ju, como que foi aí esse acidente? O que o Senhor te livrou e o que Ele fez na sua vida? Então, Camila, foi segunda-feira, né? Era umas 2h30 da tarde, estava descendo lá na avenida da Morada Nova. E o cara na caminhonete virou, né? E não deu certo. Aí até então, na hora que, se ele tivesse dado certo, eu ia ver, eu tinha desviado, né? Mas na hora que já estava bem perto, aí eu vi que ia bater, eu comecei a frear. E no que eu freiei, que eu vi que eu ia bater, eu desviei, mas aí pegou no meio-fio a moto. E a única coisa que na hora que eu lembro que eu gritei foi assim, Deus, Deus. Aí foi a hora que eu caí, aí eu bati com a cabeça no chão, né? Aí meu corpo foi arrastado até no canteiro. Aí veio uma moça correndo, me socorrer, me ajudou. Minha cabeça estava doendo muito na hora, que ela achou que eu tinha até mesmo morrido na hora, porque ela falou assim que a pancada foi muito forte. Mas eu falo assim que tudo tem um propósito de Deus e Deus fez na minha vida, porque se não fosse a mão de Deus, realmente, Camila, eu acho que eu não tinha sobrevivido, porque a pancada foi muito forte. E eu falo assim que Deus fez e muito, porque do jeito que foi o tombo, eu não consegui, como se diz, eu não machuquei nada. Dei uns ralados, né? Ficou roxo, meu rosto roxeou também, mas foi assim, deu uma torção no joelho, que foi só. E eu falo que Deus tem sido muito bom na minha vida. E não foi só durante esse acidente, muitas coisas que já veio acontecendo, né? Que Deus tem nos preparado e tem nos guardado. E Deus tem falado muito comigo, que tem me guardado muito sobre a vida, minha vida, com a vida dele, sabe? Irmãos, a gente vai se atentar a um detalhe aqui. A Ju tá contando, parece um testemunho rápido, né, Ju? Do que aconteceu. Nós podemos colocar as imagens, né, Sim. Ju, do acidente. A gente vai colocar as imagens para vocês verem o livramento que o Senhor deu. E a Ju falou assim, como que Deus é Deus de detalhes, né? Que uma moça a socorreu. Mas conta, quem que era essa moça, né, Ju? O que ela era? Ela era dona daquela loja, Cravo e Canela, e ela é enfermeira. E ela, tadinha, na hora que ela viu a pancada, que ela falou assim, foi tão forte que ela saiu correndo, a única coisa que ela falou assim, que na hora que foi correndo, ela falou assim, ela morreu. E na hora que ela chegou, que ela me viu, que eu já estava levantando, ela falou assim, não, fica deitada, que você não tá bem, você não tá bem. E eu falei, não, tá, eu tô bem, só liga pro Daniel, só liga pro meu esposo para falar para ele que eu tô aqui. E aí eles já chamaram o SAMU me imobilizou. E me levou para o pronto-socorro, fez os raios-x, fez o atendimento lá, mas graças a Deus não quebrei fratura, nada. Não. E quem vê o acidente jamais imagina que você, 7 dias mais ou menos depois, ia estar aqui, viva, sem um arranhão, para contar histórias. Irmãos, eu gosto de tentar muito, o pastor Wallace sempre fala para nós aqui na igreja, dos 5 pães e os 2 peixinhos, né? Que a fome do povo só iria vir à tarde, mas na manhã, o menininho ali, né, conjecturando, como o pastor fala, talvez a mãe falou, né, leva um pão e um peixinho, porque a fome veio à tarde, mas o Senhor já tinha preparado o recurso. E da mesma forma, né, Ju, nós podemos ver na sua vida, né, veio sim, né, o acidente, veio o dia mal, né, mas o Senhor já tinha preparado uma enfermeira para estar ali te dando apoio, né, da forma correta. O Senhor já tinha preparado todo o livramento na vida da Ju. E a Ju e o Daniel, uma família que estão aqui, né, de segunda a segunda, não só estão, mas servem. Então é isso que vale, né, Ju? A gente vê que nos momentos mais difíceis o Senhor está nos guardando, né? É verdade. E eu falo que Deus tem sido bom o tempo todo. Muitas das vezes a gente quer muito de Deus, mas faz pouco, né? Sim. Então vale a pena estar aqui, né, Ju? Às vezes, tem quanto tempo que vocês estão aqui na igreja? Vai fazer 4 anos que a gente está firme, né? Foi desde quando o Daniel se converteu, né? Que muitos já sabem, né? Como que era a vida nossa antes. E ver o que Deus tem feito hoje.
É maravilhoso, É maravilhoso. né? A Ju veio que dá esse testemunho, mas a gente pode falar da história deles no geral, né? Eu lembro do comecinho, né? O Daniel ali lutando, né? Para trazer a esposa para a igreja. A Ju, né? Tinha uma resistência com a família também, né, Ju? E o Senhor tem feito, irmãos. Então, a Ju veio contar um testemunho, a gente já está falando de várias outras coisas, porque é assim que o Senhor faz. Se a gente pegar a nossa vida lá no começo, né, Ju? Quando a gente começou, quantas coisas. Quantas coisas. O Rian se batizou, né? A outra filha pequena tá aqui também firme, servindo. E é isso, Ju. Glória a Deus pelo livramento que Ele fez na sua vida. Isso aí, gente, é aquelas orações que a gente faz e o Senhor, às vezes a gente não se atenta, né? O Senhor me protege, né? Me livra, caminha comigo. E hoje a Ju tá aqui. E é prova viva que o Senhor, Ele faz muitos milagres. A gente conta testemunho de mães que tiveram filhos, de casas, de bênçãos. Mas que bom é ter um Deus, né, Ju? Que te deu o que dinheiro não compra, né? Eu falo assim que desde o ano retrasado, né, que foi quando o Daniel bateu o carro, e eu falo assim que Deus tem nos livrado e muito, Camila. Que o Daniel, não sabe, se sentiu mal, bateu com outro carro e o carro nosso foi parar no poste. E eu falo assim, os airbags acionou. E o Daniel não teve um arranhão também, sabe? E eu falo assim, até mesmo quando eu vou orar com a Betânia, com as meninas da intercessão, a Betânia fala muito isso pra mim, que Deus tem me livrado muito da morte. Aquilo que o pastor fala muito aqui, né? Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, né? Hoje nós estamos aqui quase 7 horas da noite. Quantos livramentos, né? Que o Senhor nos deu só no dia de hoje. Ju, se a gente pudesse ficar aqui, a gente ficaria mais tempo contando o que o Senhor tem feito. Mais uma vez, é um prazer para nós da igreja ter você, o Daniel, os filhos aqui. E que nós possamos contar mais testemunhos, mas que agora possa ser um testemunho melhor, né, Ju? Não só de livramento, mas glória a Deus pelo que Ele tem feito. Muito obrigada, viu, Ju? Amém. Obrigada a você pela oportunidade. Pastorzão, é com você. Deus é bom, Deus é fiel em todo tempo. Louvamos a Deus por esse livramento, né? A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor. Agora chegou o momento da palavra. Deus vai falar fortemente contigo agora nessa mensagem. Vamos conferir. Pessoal, estamos quase chegando no término da mensagem sobre lições da viúva pobre. E hoje eu acredito que a penúltima parte dá para fazer hoje uma explanação bem bacana para a gente já caminhar para o fim. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41. Você vai achar a mesma história em Lucas 21, do verso 1 ao 4. Mas hoje eu quero ler o Marcos 12, 41, diz assim. Jesus estava diante do gasofilácio e ele observava como o povo lançava ali o seu dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. Era o valor mais baixo que tinha naquela época. E chamando os seus discípulos, disse, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nós estamos aprendendo a história de uma mulher. A Bíblia chama de mulher viúva. Mas para você entender aqui o contexto, o capítulo anterior, capítulo 12, Jesus está ensinando no templo. Se você parar para ver os sermões de Jesus aqui no templo, são mensagens duras contra o sistema religioso. E no próximo capítulo, Jesus vai falar do templo, que o templo seria destruído, que toda aquela maravilha iria cair por terra. Jesus já estava falando daquilo que iria acontecer no ano 70, onde o general Tito, com todo o seu exército, iria destruir Jerusalém, inclusive o templo. Mas aí, quando Jesus acaba de falar no templo e vai falar do templo, ele vê uma mulher que está depositando a sua oferta no gasofilácio. Por que Jesus dá uma parada? Jesus está ensinando para nós algo lindo. Mais importante que o templo são as pessoas. Jesus está nos ensinando, principalmente para nós que somos líderes, que pessoas são mais importantes que coisas. Não é errado a gente ter um templo bonito, organizado, mas que a nossa maior motivação não venha a ser o templo, mas as pessoas, porque hoje
nós somos o templo do Espírito Santo. Que nós tenhamos um templo lindo, um templo maravilhoso, mas que nós venhamos amar as pessoas acima de tudo. Mas quem é essa mulher? A Bíblia diz que ela é viúva. Isso quer dizer que ela acabara de perder o seu esposo, o seu marido, a sua alma está dilacerada. E dentro do contexto bíblico, uma mulher viúva, ela estava fadada ao fracasso, porque o seu sustento vinha 100% do seu marido. Por isso que a Bíblia diz que ela se tornou pobre. E a palavra pobre aqui no grego é potio, que significa indigente. Ou seja, uma mulher que estava sofrendo na alma, agora estava sem recurso financeiro e, para piorar a situação, se você ler o capítulo anterior, a religião tinha que dar uma oferta para ela, um sustento, porque as viúvas teriam que ser sustentadas pela igreja. Isso era uma ordem de Deus. Porém, no capítulo anterior vai dizer que os líderes religiosos estavam roubando as viúvas. Então, olha a situação dessa mulher. Aquela mulher, certamente ela poderia pensar assim, gente, para que viver? Isso não é vida, é tragédia atrás de tragédia, é luta atrás de luta, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Será que Deus não está me vendo? Mas sem ela saber, Jesus estava de olho nela. Isso aqui alegrou muito meu coração, porque Jesus não nos perde de vista. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais sombrios das nossas vidas, pode ter certeza que ali está Jesus de olho em nós. Ele olha para nós, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Talvez eu esteja pregando para alguém agora que você está vivendo um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de dor, um tempo de crise, e você está perguntando, será que Deus não está me vendo? Então, à luz dessa palavra, eu lhe afirmo que Jesus está de olho em você. E eu aprendo uma segunda coisa, Jesus vai olhar para aquela mulher, chamar os seus discípulos e dizer, vocês estão vendo aquela mulher? Ela é um exemplo para nós, porque todos que estão ofertaram daquilo que sobrava. Essa mulher deu tudo quanto ela possuía. Uma segunda lição linda que Deus falou comigo, mesmo nos piores momentos, a nossa vida pode servir de exemplo para alguém. Mesmo nas horas mais difíceis, a nossa vida pode inspirar alguém. Não pense você que só porque você ficou desempregado, está enfermo, está numa batalha, que agora a sua vida acabou, você está enganado. Você ainda pode ajudar, você ainda pode inspirar, você ainda pode ser um exemplo. Porque evangelho é isso, nas horas mais difíceis, mesmo assim, a minha vida pode servir de referência para alguém. Mas o que essa mulher tem para que a vida dela fosse um exemplo para nós? Vários exemplos. Uma delas, mesmo apesar das batalhas, ela está na casa de Deus. Olha que exemplo. Ali naquele lugar havia uma caixa onde as viúvas poderiam receber o dinheiro. Ela era viúva. Mas ao invés de chegar para o sacerdote e pedir a parte dela, ela está indo ali para contribuir. Olha que lição. Evangelho é isso, gente. É contribuir quando na verdade eu estou precisando. É ajudar quando, na verdade, eu estou precisando ser ajudado. É orar quando, na verdade, eu preciso de oração. Quando você entende isso, você entendeu o cristianismo. O cristianismo não é você chegar aqui na igreja e pedir oração e querer que Deus fale contigo a todo momento. Não que isso seja errado, não. Tem dia que nós precisamos disso, mas a maturidade espiritual vem quando você fala, peraí, eu estou precisando de ajuda, mas mesmo assim eu posso ajudar alguém. Uma segunda coisa que eu falei semana passada, o que ela tinha aos olhos do homem parecia ser pouco. Se fosse hoje, era 25 centavos. Muito pouco aos olhos do homem. Mas aquilo que parece ser pouco, no reino de Deus é útil. Para nos ensinar que toda pessoa tem utilidade no reino de Deus. Talvez você fale, pastor, mas eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é orar, a única coisa que eu sei fazer é ficar na porta recebendo as pessoas, a única coisa que eu sei é convidar as pessoas, isso é tão pouco. Pouco não. Tudo que você pode fazer para Deus é de suma importância. E eu ensinei semana passada que as ofertas eram lançadas em moedas, então ficava todo mundo em fila. Quanto mais você depositava, mais barulho fazia. E as pessoas, pelo barulho, falavam, opa, isso aí deu muito, hein? Aí fazia um barulhão, opa, essa oferta aí foi gorda. Mas quando aquela mulher deixou ali 2 pequenas moedas, que barulho que fez? Nenhum barulho. Mas aquilo que não fez barulho aqui na terra, fez um grande barulho no céu.
Ou seja, tem coisas aqui na terra que são silenciosas, mas que fazem um estrondo no céu. Ninguém ouve as tuas orações aqui, mas chegou lá no céu fazendo barulho. Ninguém viu a oração de Daniel. Ninguém viu Moisés ouvindo a sarça falar com ele. Ninguém viu, mas fez um grande barulho no céu. E essa palavra é para você. Aquilo que ninguém está vendo, a sua batalha, a sua consagração, a sua oração, a sua dedicação, está fazendo um grande barulho no céu. E eu quero terminar essa parte dizendo duas coisas só. Essa mulher me ensinou algo que quando Deus falou comigo, essa parte mexeu muito comigo. O que chamou a atenção de Jesus foi a renúncia dela. Todo mundo estava dando o que sobrava. Irmão, dado o que sobrar é moleza. Você tem R$1.000 sobrando, já pagou as contas tudo, não tem mais nada para pagar. Você deixa lá R$900, que vantagem que tem? É só um exemplo, tá? Então, essa mulher, a Bíblia diz que ela só tinha 2 moedas e ela ofertou tudo que ela tinha. O que eu quero que você entenda? Evangelho, a nossa grandeza espiritual é medida por aquilo que você renuncia. O que você está disposto a renunciar por causa do Evangelho? O que você está disposto a abrir mão para que Deus te use mais? Todos os grandes homens de Deus que eu conheço até hoje, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, foram pessoas que abriram mão de coisas, abriram mão de tempo, abriram mão de lugares, abriram mão de situações para que Deus usasse eles grandemente. Talvez você que me ouve aí, Deus está esperando uma renúncia da sua parte. Olha o tanto de coisa que Abraão renunciou, gente. Renunciou sua família, renunciou sua terra, renunciou seu sobrinho Ló, renunciou a oferta do rei de Sodoma. Olha o tanto de coisa. E no final, Deus pediu ele o filho. Olha só. Só que quando Deus te pede algo, Deus não está querendo aquilo que Ele está pedindo, porque Ele já tem. Deus está pedindo você para saber se o seu coração está em Deus ou se está naquilo que Ele está pedindo. Então não tenha medo de renunciar alguma coisa para Deus, porque quanto mais você renuncia, mais longe Deus vai te levar. E eu termino essa parte de hoje. Vamos conjecturar aqui. Imagina o culto acabou e os tesoureiros fazendo a contagem do dinheiro. Isso aqui é só uma conjectura para você entender. Quanto deu aí? R$100. Bom. E aí? R$500? Opa, melhorou. E agora? R$1.000. Poxa, R$1.000 é muito bom. E agora? R$2.000. Meu Deus, que oferta boa. Acabou? Deixa eu ver. Tem aqui 2 moedinhas. 2 moedinhas? Deixa isso aí. Deixa isso aí, isso não faz falta não. Olha só para nós encerrarmos. Deus enxerga de uma maneira diferente. Aquilo que os homens desprezaram é aquilo que mais tem valor no reino de Deus. Cuidado para você não desprezar as pessoas pelo valor monetário que elas têm aqui na terra, hein? Porque aqui na terra, infelizmente, você vale aquilo que você tem. Se você tiver 1 milhão na conta, as pessoas vão te tratar como se você valesse 1 milhão. E se você tiver R$1, as pessoas vão te tratar como se você valesse R$1. Mas cuidado que Deus não vê desse jeito, hein? A medida de Deus é diferente, porque 1 Samuel 16:7 diz que Deus não olha como homem, porque o homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. Quantas vezes nós desprezamos as pessoas, ou as pessoas nos desprezam por aquilo que nós aparentamos ser. Não foi isso que Golias fez com Davi? Quando Golias viu Davi, disse: quem é você, seu menino? Você está vindo para cima de mim, seu menino? Porque aquele homem só estava vendo a aparência de um adolescente, mas Golias não podia enxergar que atrás daquele menino ruivo havia uma unção, havia uma chamada de Deus, havia a presença do Senhor. Por isso não se preocupe com aquelas pessoas que te julgam por aquilo que você aparenta ter, porque Deus tem a medida certa, Deus sabe quem você é de verdade, é Deus que conta o seu valor. Para muitos você pode ser apenas 2 pequenas moedas, mas para Deus são essas 2 pequenas moedas que fazem a diferença e que agradam o coração de Deus. Portanto, seja fiel, portanto, permaneça na casa de Deus, portanto, cumpra o propósito que Deus te chamou,
porque você não é medido pelo valor da terra, você é medido pelo valor do céu. E sabe qual é o seu preço? Seu preço não é barato. O seu preço você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Só isso demonstra o nosso valor. Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, eu quero apresentar a cada vida que ouviu essa palavra. Quantas lições nós estamos aprendendo na vida dessa mulher. Hoje nós aprendemos que a grandeza de um homem é medida por aquilo que ele renuncia aqui na terra. Se a gente não renunciar, o Senhor não pode nos levar em lugares altos. Que nós aprendamos a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Hoje eu aprendi também na vida dessa mulher que aquilo que os homens costumam desprezar é aquilo que o Senhor mais usa. Que a gente não venha desprezar os Teus ungidos, que a gente não venha desprezar as pessoas simplesmente pelo valor monetário, porque o Senhor enxerga de uma maneira diferente. Senhor, eu quero apresentar cada família que ouviu essa palavra, cada pessoa, aquele que está afastado dos seus caminhos, que ele possa voltar, aquele que está enfermo, Tu és o Deus que cura, aquele que está com dificuldade financeira, que o Senhor venha suprir as necessidades, e aqueles que estão afastados de Ti, que eles possam voltar hoje. Pai, eu declaro toda sorte de bênçãos espirituais na vida do Seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente se despede. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje o programa foi uma maravilha. Não vá embora sem compartilhar, sem dar o like. Tá? E permitindo o Senhor, estaremos aqui semana que vem. Tá? Um abraço, paz do Senhor, com Deus.